Olá, eu sou a Mel aqui do Resenhas à la Carte e hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que eu adoro e espero que vocês também gostem, que é biografias. Bom, o primeiro livro que eu trouxe aqui pra vocês é o Elvis Presley, A Vida na Música. É esse aqui. Nele, eu gosto muito desse livro porque o autor, o Ernest, ele simplesmente decupou toda a obra do Elvis Presley, assim, de cabo a rabo mesmo. Desde os primórdios, desde os covers que ele começou a fazer no início da carreira, até as últimas músicas e as mais famosas, os hits todos dele. Uma coisa que eu gosto muito nesse livro é que a cada capítulo ele divide por anos, né, por períodos, e ele esmiuça todos os lançamentos do Elvis daquele ano, daquele período. Inclusive, ele também, a cada gravação, por exemplo, a música Are Lonesome Tonight, ele pega essa música, ele fala um pouco sobre o contexto da época, por quem foi escrita, qual era o contexto daquela música, e nas gravações ele fala em qual gravadora foi, quanto tempo durou a gravação da música, se houve algum erro, se não houve, quem eram os instrumentistas, quem eram os backing vocals. Então, assim, é uma obra completíssima para quem gosta de música, né, história da música e a história do Elvis Presley. Outro livro que eu trouxe para vocês é A Garota Sem Nome, da Marina Chapman, acredito que seja assim que se pronuncia o nome dela. A Marina, ela foi uma garota que ela ficou perdida na selva por muitos anos na vida dela. Ela passou muito tempo convivendo com macacos, né? Então ela acabou tendo certas dificuldades de comunicação quando ela foi achada e foi trazida para a civilização. Além disso, a vida dela teve inúmeros problemas. Ela foi garota de rua, ela também foi prostituta, ela foi levada para um bordel para se prostituir durante um tempo da vida dela. Então, assim, é uma história muito comovente, muito forte. Gostaria muito, inclusive, que virasse filme, porque seria incrível ver essa história adaptada. Quem gosta de biografias mais densas, histórias mais fortes de vida, e acho que é uma coisa tão fora da nossa realidade que vale muito a pena. Bom, não tem como falar de biografia sem falar de Anne Frank. Anne Frank, na verdade, não é uma biografia, né? É o diário dessa garota que viveu o período da guerra e a gente se sente um pouco estranho, né? Tem umas sensações misturadas ali, porque a gente, como leitor, é uma história interessante de se ler, mas a gente também se sente um pouco invasivo no momento que a gente pega um diário de uma garota para ler. Mas é muito interessante porque a gente vê o amadurecimento mesmo que a Anne teve que passar por causa dos terrores da guerra, né? Ela era uma criança de classe média, ela tinha o que ela queria, os pais davam do bom e do melhor. E aí, eles, com a guerra, eles tiveram que se esconder, né, nesse prédio, nesse anexo, por 2 anos, cerca de 2 anos. E eles com outras famílias, e eles tiveram que criar toda uma rotina, eles tiveram que criar métodos para conseguir alimentos, para conseguir medicamentos, algumas pessoas de fora ajudavam, então assim, era uma coisa horrível, era uma vida muito precária, que do nada essa garota teve que começar a lidar com isso. Então a gente vê no diário o crescimento dela mesmo como mulher, o amadurecimento da cabeça dela. Até então ela era uma criança, né, e ela foi tirada desse meio, que era tão seguro para ela, e acabou sendo colocada nesse lugar com pessoas estranhas que ela no começo não gostava, e enfim, uma coisa bem inacreditável, assim, e é muito importante para que as pessoas tomem consciência, né, e que talvez coisas assim nunca mais aconteçam. 12 Anos de Escravidão é um livro que já foi adaptado, esse aqui, que inclusive tá com a capa do livro aqui, mas é uma jacket, então dá pra tirar. E aí tem a capa original aqui. Do Solomon, que é a história de um homem livre. Ele é pego como escravo e ele passa 12 anos, então, da vida dele como escravo, sendo que ele era uma pessoa livre. Esse livro, ele conta, enfim, como ele era tratado, o que aconteceu com ele durante esse período, o que aconteceu com a família dele, né? Ele também tenta imaginar o que esteja acontecendo com a família dele. É uma biografia muito forte, assim, muito, muito forte, e que também é muito necessária. Inclusive aqui na capa ele fala, né, tão importante quanto o Diário de Anne Frank, porque realmente um livro assim que conta uma história inacreditável e que jamais deveria ter acontecido, né, com nenhuma pessoa nesse mundo.
Um fato interessante sobre esse livro é que ele é muito atacado porque, por serem escritos muito antigos do Solomon, algumas pessoas não acreditam na veracidade dessas cartas, desse diário, desses dados que constam aqui no livro. Então, muitas pessoas tentam desmerecer a obra, dizendo que, na verdade, é uma ficção, que foi criada por outra pessoa, por um branco, enfim. E tentam desmerecer a obra como uma coisa biográfica e real. Mas vai de cada um acreditar, né? Eu acredito muito nas palavras do Solomon. É um livro muito cruel também, de certo modo, e é muito importante. Na Natureza Selvagem, esse aqui, foi um livro que mexeu muito comigo, eu demorei muito tempo para conseguir terminar de ler. A vida, né, do Alexander Supertramp, antigamente conhecido como Chris McCandless, foi uma vida que ele acabou por optar, né, por se embrenhar na natureza selvagem. Então, esse livro ele é muito bom porque ele é bem polarizado, né? Ele mostra o menino com o sonho de querer viver da natureza e para a natureza, e também a loucura desse garoto de não ter se preparado o suficiente para ir pro meio do Alasca para fazer o que ele queria fazer, né? Então, ele coleta, na verdade foi escrito por um jornalista, não é uma autobiografia, mas é uma biografia escrita por John. E esse jornalista, gosto muito dele porque ele é bem atento aos fatos mesmo. Ele refez a rota que esse garoto fez durante um ano de peregrinação até chegar no Alasca. Então ele refez, ele conversou com inúmeras pessoas que tiveram contato com o Alexander. Então, é um livro muito completo, cheio de entrevistas, e tem outras passagens também bem interessantes sobre esse espírito aventureiro, para quem gosta, é uma coisa muito interessante. O próprio John, ele escala montanhas há muitos anos, então ele fala com bastante propriedade sobre essa coisa, essa ânsia de querer, né, viajar, enfim, ir lá e descobrir o mundo, né, basicamente isso. E não só isso, claro, né, mas ele fala sobre a essência desse garoto e estuda, de certa forma, por que dele ser tão encantador assim para a sociedade como ele era. Enfim, é um livro muito bom. Por último, esse livro aqui me tocou bastante, Uma Longa Viagem, do Eric Lomax. O Eric, ele, na época, era um rapaz, ele foi preso e torturado durante a guerra. Ele passou por perrengues e por coisas que, assim, a gente jamais vai conseguir imaginar na nossa vida. E ele sabia quem era o torturador dele. Depois, muito tempo depois que a guerra já havia acabado, ele já era um adulto, um senhor, ele resolveu entrar em contato com esse torturador. Então ele fez uma viagem até essa pessoa e ele olhou nos olhos dele, do torturador dele, e disse: "Eu te perdoo". Então é uma história de vida, assim, que é um perdão, enfim, é uma coisa que poucas vezes eu vi na minha vida. É uma história muito, muito comovente, muito forte, muito bonita. E o mais interessante de tudo é que eles viraram melhores amigos. Depois de tudo, o cara tinha tudo pra odiar uma pessoa e ele foi lá, perdoou e ainda conseguiu virar amigo dessa pessoa. Ele é uma pessoa que transcende, né, os sentimentos e as emoções, e ele, enfim, coloca o perdão em primeiro lugar, acima de tudo. E esse livro também foi adaptado pro cinema, né, percebe-se que o Eric tá aqui como o Colin Firth e a Nicole Kidman. Então é uma longa viagem, acho que não só longa de distância, mas longa viagem dentro dele mesmo, né, com certeza. Bom, são esses os livros que eu trouxe pra vocês hoje pra falar um pouquinho sobre biografias. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me contar quais as biografias favoritas de cada um de vocês. E não se esqueçam também de dar aquele joinha no vídeo, compartilhar com todo mundo, se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!